A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 31 de julho, minha gente. Mais um mês nós vencemos. Faltam 5. E eu acredito que esses 5 meses também será uma grande bênção e Deus vai nos dar a vitória. Hoje nós vamos continuar a leitura, do livro de Isaías. Nós vamos ler do capítulo 37 até o 40. E eu peço agora ao Espírito de Deus que Ele te visite, que Ele toque o seu coração e que essa leitura seja uma bênção para você em nome de Jesus. Amém? Vamos a ela. Eu tô sem minha água aqui, mas vai sem água mesmo. Só tomar um pouquinho aqui, peraí. Muito bem, Isaías 37 diz assim. Vamos continuar a história da invasão assíria a Judá, a Jerusalém. Ontem a gente leu um pouco sobre isso, como o exército assírio, o seu representante, o seu porta-voz, como ele estava afrontando o povo de Jerusalém. Vamos dar continuidade nessa história. Mediante a afronta desse grande exército, qual foi a reação do rei Ezequias? Capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, olha só, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo, e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia que Tiraca, rei de Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva?
Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu ali diante do Senhor. Então, Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os reinos e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas estas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém, enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, com os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas. Explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a selva, como a relva, indefeso como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu conheço bem, sei onde está, sei de suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim. E, por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem de Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos.
pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com seus escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele por meio do caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor, por minha própria honra e por minha causa e por causa de meu servo Davi. Eu defenderei a cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor, olha só, preste atenção, foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Cerezer o mataram à espada. Olha só. Fugiram para a terra de Arate, e o outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Assíria. Exatamente como o profeta havia profetizado. Meu Deus, como isso é sério, né? A doença e a recuperação de Ezequias. Capítulo 38. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará desta doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei uma sombra de sol, farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra do relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Poema de louvor de Ezequias. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema: eu disse: no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante de meus anos? Eu disse: nunca mais verei o Senhor, Deus, na terra dos vivos. Nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se os leões me despedaçassem. De repente, minha vida se acabou. Delirante, chilreava como a andorinha ou como o grou. Depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor. Senhor, responde-me.
Mas o que posso dizer-lhe? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente por toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz à vida e à saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia que me fez bem. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem à cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de corda, entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: preparem uma pasta de figo e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias recuperará. Ezequias tinha perguntado: que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? Capítulo 39. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei, que tinha estado muito doente, havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônicos e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Esse foi o problema. Mas também levou para conhecer seu arsenal. Ele lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Olha só. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Capítulo 40 e último desse dia. Consolo para o povo de Deus. Consolem meu povo, diz o Senhor. Falem com carinho a Jerusalém. Diga-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o Senhor, o nosso Deus, uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz firme disse: clamei, perguntei. O que devo clamar? Anunciei que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, gritem de medo,
digam às cidades de Judá: seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte, e governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam com respeito o que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança, que levanta toda a terra, como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desse, que pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? Acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhoto. Então os céus, como uma cortina, estende os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham quando sopra sobre eles. O vento os leva embora como palha. A quem você pode me comparar? Com quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhe para os céus. Quem os criou? Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra. Ele chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa me ausentar. Ó Jacó, versículo 27. Como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Vamos finalizar a leitura de hoje. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aleluia! Esta é a leitura de hoje. Deus abençoe. Até amanhã. Já começaremos o mês de agosto. Fique com Deus.